Diziam que a morte tinha um som, mas para Dom Lorenzo Moretti, a morte era silêncio absoluto. Ele era o homem mais temido de Nova York, um chefão surdo que governava o submundo a partir de uma fortaleza isolada. Ninguém ousava respirar muito alto na sua presença, muito menos tocá-lo. Mas numa terça-feira chuvosa, o impossível aconteceu. Uma menina de 3 anos com cachos dourados e sem medo algum entrou no covil do leão. Ela não apenas interrompeu seu jantar. Ela subiu em seu colo e fez o impensável. O que aconteceu a seguir não apenas quebrou as regras. Começou uma guerra que reduziria a cidade a cinzas. A chuva batia no vidro reforçado da cobertura com vista para Manhattan. Mas Lorenzo Moretti não ouvia nada. Ele sentia, porém. Sentia o barulho rítmico da tempestade vibrando contra as solas de seus sapatos de couro italiano. Ele sentiu a tensão no ar, uma estática familiar que lhe causava arrepios sempre que más notícias estavam iminentes. Lorenzo estava parado perto da janela, com uma taça de Sassicaia 1985 na mão. Aos 34 anos, ele era o capo de cape da família criminosa Moretti. Uma febre aos 7 anos lhe tirou a audição, mas, em troca, lhe deu algo muito mais perigoso. Foco total e inflexível. Ele via tudo. O tremor nos olhos de um mentiroso, o leve suor no lábio superior de um traidor, a mudança na pressão do ar quando uma arma era sacada. Ele se virou. Seu consigliere, Roberto, estava parado ao lado da pesada porta de carvalho. A boca de Roberto se movia. A remessa do cais estava leve. Chefe, faltam 2 caixas. Lorenzo não precisava de linguagem de sinais. Ele lia lábios com a precisão de um cirurgião. Colocou sua taça de vinho sobre a mesa de mogno. A vibração do vidro ao tocar a madeira foi um baque surdo em suas pontas dos dedos. Ele respondeu com movimentos precisos e fluidos. Quem estava de guarda? Paulo Roberto disse, olhando para baixo. Lorenzo caminhou até o homem sentado no canto. Paulo. O jovem soldado tremia. Lorenzo podia ver a vibração do medo do homem. Seu joelho balançava rapidamente, sacudindo o tecido das calças. Lorenzo colocou a mão no ombro de Paulo. O homem recuou. Lorenzo apertou, sentindo o pulso frenético no músculo trapézio. Ele olhou nos olhos de Paulo e viu a verdade instantaneamente. Não era negligência, era ganância. Lorenzo suspirou. Ele odiava desperdício. Ele tirou a bereta silenciada do coldre e acabou com isso. Um tiro. Nenhum som para ele, apenas o coice batendo em sua palma. Ele guardou a arma e olhou para Roberto. Limpe isso e diga aos novos funcionários da casa que o jantar é às 20 guias em ponto. Se a sopa estiver fria, eles estão demitidos. Se eles me incomodarem, estão mortos. Lá embaixo, nos aposentos dos empregados, Sofia Russo tentava manter uma criança quieta com um urso de pelúcia esfarrapado. Chibela, por favor, sussurrou Sofia, com o coração batendo forte contra as costelas. Você tem que ser um ratinho quietinho. Lembre-se do jogo. O ratinho quietinho ganha o queijo. Bela, de 3 anos e cheia de energia caótica, riu e jogou o ursinho pelo pequeno quarto estéril. Sofia se lançou para pegá-lo, com os olhos fixos na porta. Sofia não deveria estar ali. Ela mentiu em sua inscrição. Usou um sobrenome falso. Alegou ser solteira, sem filhos e experiente. A verdade era que ela era Sofia Gallo, a filha fugitiva de um jogador endividado que a vendeu para uma gangue rival em Chicago para saldar uma dívida. Ela fugiu, levando nada além das roupas que vestia e sua filha bebê. A propriedade Moretti era o último lugar onde alguém iria procurá-la. Era a Cova do Leão, mas também era o lugar mais seguro da cidade, desde que ela permanecesse invisível. Mamãe com fome. Bela choramingou, puxando o avental de Sofia. Eu sei, querida, eu sei. Sofia tirou uma barra de granola amassada do bolso. Coma isso. Mamãe tem que servir o jantar para o homem mau. Fique aqui, tranque a porta. Não abra para ninguém, exceto para a mamãe. Você entendeu? Bela assentiu com seus grandes olhos castanhos arregalados. Homem mau. Homem muito mau. Sofia disse, beijando sua testa. O rei do silêncio. Sofia alisou seu uniforme. Ela estava apavorada. Os funcionários comentavam que Lorenzo Moretti era um monstro que comia solidão no café da manhã. Diziam que ele não podia ouvir seus gritos, então não se importava se você gritasse. Ela saiu para o corredor, equilibrando a pesada bandeja de sopa minestrone no braço. O corredor era longo, com retratos de homens mortos que pareciam tão cruéis quanto Lorenzo. Ela olhou para o relógio.
19h58. Ela correu em direção ao salão de jantar. As portas duplas eram guardadas por dois homens que pareciam esculpidos em granito. Eles a revistaram, procurando fios, armas ou venenos. Vá, resmungou um deles. Não olhe nos olhos dele. Coloque a sopa. Sirva o vinho. Saia. Sofia assentiu, com a respiração ofegante. Ela empurrou as portas. A sala de jantar era cavernosa. Uma mesa longa o suficiente para acomodar 20 pessoas ficava no centro, banhada pelo brilho fraco de um lustre de cristal. No extremo mais distante, sozinho nas sombras, estava Lorenzo. Ele não levantou os olhos. Estava lendo um arquivo. Sua testa franziu. Sofia caminhou. O clique de seus saltos foi abafado pelo espesso tapete persa. Ela chegou à mesa e, tremendo, colocou a tigela sobre ela. Estendeu a mão para o decantador de vinho. Sua mão tremia. Uma única gota de vinho tinto espirrou na toalha de mesa branca imaculada. Ela congelou. Lorenzo parou de ler. Ele não olhou para a mancha. Ele olhou para a mão dela. Então, lentamente, seu olhar subiu pelo braço dela, passou pela garganta aterrorizada e fixou-se nos olhos dela. Seus olhos eram escuros como obsidiana, inteligentes, frios. Ele levantou a mão. Sofia recuou, esperando um golpe. Ele apontou o dedo para a mancha, depois para a porta. Saia. Sofia fugiu. Ela correu de volta para a cozinha, com o coração batendo tão rápido que pensou que fosse desmaiar. Ela se havia sobrevivido. Ela se encostou na bancada de aço inoxidável, ofegante. Mas, em seu pânico, ela havia esquecido uma coisa. Ela não ouviu o clique da fechadura da porta do quarto dos empregados quando saiu. Lorenzo olhou para a sopa. Estava quente. Ótimo. A vibração do calor subindo era quase palpável. Ele pegou a colher. A solidão era seu refúgio. Em um mundo de barulho, de vítimas gritando, políticos mentirosos e tiros, o silêncio era a única coisa que era verdadeiramente sua. Ele mergulhou a colher no caldo. Então ele sentiu. Uma vibração, não a tempestade, não os guardas. Algo mais leve. Um padrão irregular de staccato batendo no chão. Bate, bate, patas, bate, bate. Estava vindo da entrada do refeitório. Lorenzo não moveu a cabeça. Ele desviou o olhar. As pesadas portas de carvalho, que deveriam estar fechadas, estavam entreabertas cerca de 15 centímetros. Através da fresta, uma pequena cabeça apareceu. A mão de Lorenzo se moveu em direção à faca de estaca sobre a mesa. Um assassino, com uma bomba. Ele já tinha visto coisas mais estranhas. O intruso empurrou a porta. Não era um assassino, era uma criança. Uma menina com menos de 3 anos, vestindo uma camiseta rosa desbotada com a palavra princesa, e calças de pijama cobertas de patos de desenho animado. Ela segurava um urso marrom esfarrapado pela orelha. Lorenzo ficou paralisado. Seus guardas estavam lá fora. Como uma criança passou por 2 homens armados? Mais tarde, ele descobriria que os guardas estavam ocupados flertando com a nova governanta no fim do corredor. A menina olhou ao redor da enorme sala, sua boca formando um O de admiração. Ela o viu. A maioria das pessoas, quando via Lorenzo Moretti, via a morte. Viram a cicatriz que descia pelo seu queixo. Viram a frieza. Essa criança viu outra coisa. Ela viu a cesta de pães. Começou a cambalear em direção a ele. Lorenzo apertou a faca com mais força. Ele deveria chamar os guardas. Deveria tocar a campainha. Era uma violação de segurança. Era inaceitável. Mas ele não se moveu. Ele estava paralisado pela pura absurdidade do momento. A menina chegou à mesa. Ela estava bem acima da cabeça dela. Ela ficou na ponta dos pés tentando ver o topo. Ela não conseguia alcançar. Ela olhou para Lorenzo frustrada. Ela acenou com a mão. Levante! Ela exigiu. Lorenzo não podia ouvi-la, mas ele leu os lábios perfeitamente. Para cima! Ele olhou para ela. Ela olhou de volta, desafiadora. Ela bateu na perna da cadeira dele. A vibração percorreu sua espinha. Lorenzo Moretti, o homem que havia dissolvido um chefe rival em um tanque de ácido no verão passado, sentiu uma sensação estranha no peito. Curiosidade. Ele lentamente, com cuidado, colocou a faca no chão. Ele virou a cadeira ligeiramente. A garota não esperou por um convite. Ela agarrou o tecido de suas calças sociais caras e começou a subir. Ela usou o joelho dele como degrau e a fivela do cinto como alça. Lorenzo prendeu a respiração. Ele instintivamente estendeu a mão, não para empurrá-la, mas para segurá-la quando ela escorregou.
Ela recuperou o equilíbrio e subiu no colo dele. Ela sentou-se ali, acomodou-se e olhou para o prato dele. Ela apontou um dedo gordinho para um palito de pão. Lorenzo olhou para o palito de pão. Ele olhou para a menina. Ele pegou o pãozinho e entregou a ela. Ela o agarrou e deu uma grande mordida, deixando cair migalhas em sua camisa de seda preta. Ela mastigou alegremente, balançando as pernas. Então ela parou. Ela olhou para ele. Ela percebeu o dispositivo atrás de sua orelha, seu implante coclear, que ele raramente ligava porque o ruído digital lhe causava enxaquecas. Ela estendeu a mão. Lorenzo recuou. Ninguém tocava nele. Ninguém. Sua mão pequena e pegajosa tocou sua bochecha. Ela traçou a cicatriz branca em seu queixo. Seus dedos eram incrivelmente macios e quentes. Ela disse algo. Ele leu os lábios. Bulbul. Lorenzo piscou. Um bulbul. Ela achava que sua cicatriz era um bulbul. Ela se inclinou para a frente e fez algo que fez o sangue de Lorenzo gelar. Invaram. Em seguida ferver instantaneamente. Ela beijou a cicatriz. Um beijo molhado e desajeitado de criança. Tudo melhor, ela disse. Pela primeira vez em 20 anos, o silêncio na cabeça de Lorenzo não estava vazio. Estava cheio. Estava alto. Estava trovejando com o som de seu próprio coração. Ele olhou para aquela pequena criatura. Ela era frágil. Um único aperto de sua mão poderia esmagá-la, e ainda assim ela o havia desarmado mais eficazmente do que qualquer exército. Ele pegou uma uva da fruteira. Ele a estendeu. Ela sorriu com um sorriso brilhante e comeu-a dos dedos dele. De repente, as portas da sala de jantar se abriram. Sofia estava ali, pálida como um fantasma, com o peito arfando. Ela viu o corredor vazio, as portas abertas, e soube que sua vida tinha acabado. Ela correu para dentro, parando bruscamente quando viu a cena. O monstro, o amanhecer surdo. Com a filha no colo, Sofia soltou um grito abafado. Ela caiu de joelhos, inclinando a cabeça para o chão. Por favor, ela soluçou, embora soubesse que ele não podia ouvir. Por favor, não a mate. Mate-me. Ela é apenas um bebê. A culpa é minha. Por favor, Dom Moretti. Lorenzo ergueu os olhos da criança. Seu rosto endureceu instantaneamente. A máscara estava de volta. Ele viu a mulher no chão, a nova empregada, aquela que derramou o vinho. Bela, sentindo a angústia, parou de mastigar. Ela olhou para a mãe, depois para Lorenzo. Ela apontou o pãozinho meio comido para Sofia. Mamãe disse que ela contou para Lorenzo. Lorenzo olhou para a criança, depois para a mãe. Ele se levantou, levantando Bela com um braço com a mesma facilidade com que levantaria uma pena. Sofia fechou os olhos com força, esperando o tiro. Em vez disso, sentiu uma vibração no chão. Passos pesados se aproximavam. Ela olhou para cima. Lorenzo estava bem acima dela. Ele segurava Bela. Sofia agarrou a filha, apertando-a contra o peito, soluçando incontrolavelmente. Lorenzo observou-as. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um lenço branco impecável. Ele o deixou cair no rosto choroso de Sofia. Então, ele sinalizou seus movimentos, bruscos, irritados, mas contidos. Sofia olhou confusa. Ela não sabia a linguagem de sinais. Lorenzo percebeu isso. Ele bufou, irritado. Ele pegou um guardanapo e uma caneta tinteiro da mesa. Ele rabiscou algo e jogou o guardanapo para ela. Ele virou as costas e caminhou até a janela, olhando para a chuva. Sofia pegou o guardanapo com os dedos trêmulos. A caligrafia era elegante e regular. Ela gosta de uvas. Compre-as sem sementes da próxima vez. Se eu a encontrar vagando novamente, demitirei os guardas. Saia. Sofia se levantou rapidamente, segurando Bela, e correu. Lorenzo observou o reflexo delas no vidro da janela enquanto fugiam. Ele tocou o queixo, exatamente onde o beijo pegajoso havia caído. O silêncio voltou, mas pela primeira vez, parecia solitário. Lorenzo Moretti não dormiu naquela noite. Em vez disso, sentou-se em seu escritório, cercado pelo zumbido azul dos racks de servidores e monitores. O silêncio ali era diferente. Era um zumbido elétrico de dados. Ele reproduziu as imagens de segurança da sala de jantar pela 50ª vez. Na tela, a imagem granulada da criança Bela subindo em seu colo era reproduzida. Ele pausou no momento em que a mão dela tocou seu rosto. Ele tocou seu próprio queixo, franzindo a testa. Ele não era um homem propenso ao sentimentalismo. O sentimentalismo levava à morte. Mas a curiosidade era uma característica de sobrevivência. Ele abriu um terminal seguro.
Digitou o nome que a empregada havia dado a Sofia Russo. Os resultados estavam limpos. Limpos demais. Sem histórico de crédito antes de 2021. Sem registros hospitalares do nascimento de uma criança. Um número de previdência social que, após uma inspeção mais profunda, pertencia a uma mulher falecida de Ohio. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Ele digitou um novo comando ativando um algoritmo de reconhecimento facial que a família Moretti havia comprado de um contratado corrupto da NSA. Ele recortou uma imagem estática do rosto de Sofia da câmera do corredor e apertou Enter. Levou 3 minutos. Um novo perfil apareceu. Nome: Sofia Gallo. Pai: Antônio Tony 2 vezes Gallo. Associado da máfia de Chicago. Status: desaparecida. Presumivelmente morta ou fugida. Notas: Antônio Gallo roubou os $500.000 da família criminosa Vitti. Dívida herdada pelos parentes mais próximos após sua execução há 3 meses. Lorenzo recostou-se na cadeira de couro, gemendo com uma vibração que sentiu na espinha. Ela não era apenas uma empregada doméstica. Era uma mulher marcada. A família Vitti, liderada pelo sádico Luca Vitti, não perdoava dívidas. Se a encontrassem, a matariam e a venderiam para recuperar as perdas. Lorenzo olhou para o teto. Ao mantê-la aqui, ele estava provocando uma guerra com Chicago. A jogada estratégica lógica era entregá-la. Isso criaria boa vontade com Vitti. Era apenas um negócio. Ele pegou o telefone para ligar para Roberto. Ele ordenaria que ela fosse removida. Mas antes que pudesse pegar o fone, a imagem na tela chamou sua atenção novamente. A criança, o machucado. Lorenzo lentamente retirou a mão. Ele não ligou para Roberto. Em vez disso, digitou uma mensagem para seu chefe de segurança, um gigante mudo chamado Kyle. Triplicar a guarda do perímetro. Monitorar todas as comunicações que chegam à propriedade. Se alguém perguntar sobre uma mulher e uma criança, elas não existem. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um clube de striptease mal iluminado no Queens, a batida era tão forte que fazia os dentes de todos dentro do local vibrarem. Todos, exceto Stefano Moretti. O irmão mais novo de Lorenzo era tudo o que Lorenzo não era. Barulhento, impetuoso e imprudente. Ele estava sentado em uma cabine VIP, cheirando uma linha de pó branco em uma mesa de vidro. Ele está perdendo o controle. Eu te digo, gritou Stefano por cima da música para seu companheiro, um detetive corrupto da polícia de Nova York chamado Miller. Meu irmão, o gênio, está ficando mole. Miller tomou um gole de uísque. Lorenzo Mollon, o cara que cortou a língua de um homem por interromper uma reunião. Isso foi há 5 anos. Stefano bateu com a mão na mesa. Hoje ele deixou uma empregada interromper seu jantar. Uma empregada e seu pirralho. Meus rapazes na casa me disseram que o garoto subiu nele e ele não atirou neles. Ele deu uma uva para o garoto. Stefano deu uma risada áspera. Uma uva? Dá para acreditar? O lobo está se tornando um cão doméstico. E você sabe o que acontece com os cães nesta cidade? Miller. Miller balançou a cabeça. Eles são sacrificados. Stefano se inclinou para perto, com os olhos frenéticos. Eu fiz algumas pesquisas sobre a nova garota. Acontece que ela tem um passado em Chicago. Se Luca Vitti soubesse que ela estava escondida na cobertura dos Moretti, bem, ele viria bater a porta. E se uma guerra começar e Lorenzo estiver ocupado demais brincando de papai para revidar, a família vai precisar de um novo começo. Stefano pegou um celular descartável. Ele percorreu seus contatos até encontrar um número com código de área 312. Chicago. Não faça isso, Stefano. Miller avisou. Lorenzo vai saber. Lorenzo não consegue ouvir um trem de carga chegando. Stefano sorriu com desdém. Ele não vai ouvir isso. Ele enviou uma mensagem de texto. Ela continha uma única foto, uma imagem borrada de Sofia entrando na entrada de serviço da propriedade Moretti, tirada por um dos espiões de Stefano. A legenda dizia: encontrei sua ovelha perdida, 880 Park Avenue. 2 dias depois, o silêncio da cobertura foi quebrado. Era uma tarde de quinta-feira. Sofia estava na lavanderia dobrando as camisas de Lorenzo. Ela as manuseava com reverência. A seda era fria ao toque. Ela não o via desde o incidente na sala de jantar. Ela tinha ficado invisível, mantendo Bela trancada no quarto com uma pilha de livros de colorir que ela havia roubado da lixeira de reciclagem.
De repente, o alarme de incêndio disparou. Sofia congelou. As luzes estroboscópicas piscavam nos azulejos brancos. Ela largou a camisa e correu em direção aos aposentos dos empregados. Bela. Ela invadiu o corredor. Era o caos. A fumaça enchia o ar. Uma fumaça preta e acre que cheirava a borracha queimada. Mas não era um incêndio. Era uma distração. Através da fumaça, ela viu dois homens. Não eram guardas de Moretti. Usavam máscaras de esqui e coletes táticos. Moviam-se com precisão, verificando os quartos. "Verifique os fundos", gritou um deles. "Viti quer a garota viva." O sangue de Sofia gelou. "Viti!" Eles a encontraram. Ela se virou e correu na direção oposta, em direção ao elevador de serviço. Ela precisava chegar até Bela. Ela correu para o quarto. Bela estava sentada na cama, com as mãos sobre os ouvidos, chorando. "Mãe, venha cá." Sofia a agarrou, sem se preocupar com sapatos ou jaquetas. Ela pegou a criança no colo e correu de volta para o corredor. Os dois homens estavam lá. Eles bloquearam a saída. "Vamos a algum lugar, princesa." O mais alto sorriu com desdém. Ele levantou uma pistola com silenciador. "Entregue a criança. Você vem conosco. O chefe quer falar sobre a dívida do seu pai." Sofia recuou, segurando Bela com tanta força que a criança choramingou. "Por favor," ela implorou. "Leve-me, deixe-a. Pacote completo." O homem deu um passo à frente. Sofia olhou em volta à procura de uma arma. Nada além de um vaso em uma mesinha lateral. Ela o agarrou, pronta para lutar, pronta para morrer. O homem riu. "Bonitinha." Ele estendeu a mão para ela. Crack! A cabeça do homem se inclinou para trás. Uma névoa vermelha cobriu o papel de parede floral. Ele caiu no chão. Atrás dele, emergindo da fumaça como um fantasma, estava Lorenzo. Ele vestia um terno cinza, imaculado como sempre. Em sua mão havia uma Sig Sauer P-26 personalizada. Seu rosto era uma máscara de indiferença assustadora. Ele não olhou para o homem morto. Ele olhou para o segundo intruso. O segundo homem entrou em pânico. Ele levantou sua submetralhadora. Lorenzo não esperou. Ele não gritou. Ele não negociou. Ele se moveu com uma velocidade que desafiava a física. Ele deu um passo dentro da guarda do homem, prendeu o cano da arma com a mão esquerda e enfiou a palma da mão direita no nariz do homem. O osso estalou. O homem gritou, largando a arma. Lorenzo o girou, colocando-o em um estrangulamento. Ele olhou para Sofia. Seus olhos estavam furiosos. Ele acenou com a cabeça. "Vá para o meu escritório." Sofia ficou paralisada. Lorenzo apertou o estrangulamento. O intruso se debatia, arranhando o braço de Lorenzo, mas ele era inabalável. Ele olhou para Sofia até que ela se mexesse. "Vá!" Ela sussurrou para si mesma, correndo para longe da violência e protegendo os olhos de Bela. Ela correu pelo corredor, subiu a grande escadaria e entrou no escritório particular de Lorenzo, no topo da casa. Ela bateu a pesada porta reforçada e a trancou. Lá embaixo, Lorenzo terminou o serviço. Ele largou o homem inconsciente e ajeitou os botões de punho. Ele sentiu a vibração de passos pesados correndo, seus próprios guardas finalmente respondendo. Roberto irrompeu através da fumaça, seguido por Kyle. Eles pararam ao ver os corpos. Lorenzo assinou seus movimentos com precisão e violência. Como eles entraram? Roberto parecia pálido. Elevador de serviço. Alguém desativou as fechaduras magnéticas por dentro. "Trabalho interno", sinalizou Lorenzo. "Descubra quem foi. Torture-os e depois mate-os. Limpe isso." Lorenzo passou por cima do corpo e caminhou em direção à escada. Seu coração batia forte, mas não de medo. Era raiva. Raiva pura, branca e quente. Alguém trouxe violência para sua casa. Alguém ameaçou a única coisa que o fez sorrir em 20 anos. Ele subiu as escadas até seu escritório. Ele usou sua impressão digital para destrancar a porta. Lá dentro, Sofia estava encolhida atrás de sua enorme mesa, segurando um abridor de cartas em uma mão e Bela na outra. Quando ela o viu, deixou cair a lâmina e desabou, soluçando. Lorenzo se aproximou. Ele se ajoelhou. Desta vez, ele não se importava com o terno. Ele não se importava com as regras. Ele estendeu a mão e tirou a arma da mão dela. Ele guardou sua própria arma. Bela estava tremendo. Ela olhou para Lorenzo com os olhos arregalados de terror. Lorenzo hesitou. Então, ele fez algo que nunca tinha feito. Sentou-se no chão, de pernas cruzadas, ali mesmo, sobre o caro tapete persa. Ele tocou o joelho de Bela. Ela olhou para ele. Ele levantou as mãos,
Fechou os punhos, depois estendeu o dedo mínimo e o polegar, mexendo-os. Então apontou para ela. Brincar. Ele tirou uma moeda de ouro do bolso e a fez desaparecer, depois reaparecer atrás da orelha dela. Bela piscou. Ela fungou. Então uma risadinha fraca escapou dela. Sofia viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela olhou para aquele homem mortal, aquele assassino que acabara de executar 2 pistoleiros e agora fazia truques de mágica para impedir que sua filha chorasse. Lorenzo olhou para Sofia. Seus olhos estavam intensos. Ele fez sinais, esperando que ela entendesse a intenção, se não as palavras. Ele apontou para o chão. Aqui, ele apontou para si mesmo. Eu. Ele fez um formato de teto com as mãos. Você fica aqui comigo. Sofia entendeu. Não havia outro lugar para ir. O mundo lá fora queria que eles morressem. A única segurança estava no silêncio do covil do monstro. Ela assentiu. Lorenzo levantou-se. Ele caminhou até sua mesa e apertou um botão que fechou as persianas à prova de explosão nas janelas. A sala mergulhou em um crepúsculo artificial. Ele não era mais apenas um amanhecer, ele era um guardião. E que Deus ajudasse qualquer um, Vite Stefano ou o próprio diabo, que tentasse cruzar aquele limiar novamente. 3 semanas. Esse era o tempo que Sofia e Bela estavam presas na cobertura. Era uma prisão de veludo e ouro, mas uma prisão mesmo assim. Lá fora, a cidade se preparava para uma guerra entre gangues. O incidente de Chicago, como os jornais chamavam o ataque fracassado à propriedade dos Moretti, havia causado um rebuliço no submundo. Mas dentro das paredes à prova de explosões, o tempo parecia distorcido. Lorenzo havia liberado toda a ala leste para elas. Ele comprou brinquedos para Bela, brinquedos ridículos e caros, como um cavalo de balanço entalhado à mão e uma casa de bonecas historicamente fiel à era vitoriana. Mas Bela preferia as caixas de papelão em que eles vieram. Sofia passava os dias tentando se tornar útil, embora a equipe tivesse recebido ordens para não deixá-la levantar um dedo. Então, ela estudava. Sentava-se na biblioteca, com um enorme livro sobre linguagem de sinais americana aberto em seu colo. Ela praticava os movimentos, com os dedos desajeitados e lentos. Obrigada. Fome, perigo, segurança. Era tarde da noite de uma terça-feira. A casa estava adormecida. Sofia estava praticando o sinal para a música, um movimento rítmico da mão, quando sentiu uma presença. Ela olhou para cima. Lorenzo estava encostado na moldura da porta. Ele estava de mangas de camisa, gravata desamarrada, parecendo exausto. As olheiras sob seus olhos revelavam noites sem dormir lidando com as consequências do ataque. Ele observou as mãos dela. Um lampejo de diversão cruzou seu rosto. Ele se aproximou, deixando um rastro de sândalo e uísque caro. Ele bateu no livro, depois na mão dela. Ele sinalizou. Você está fazendo errado. Sofia corou. Ela não entendia os sinais específicos, mas o contexto estava claro. Lorenzo suspirou. Ele estendeu a mão. Suas mãos grandes e calejadas envolveram as dela. Sua pele era quente, elétrica. Ele moldou os dedos dela na posição correta. Música, ele sinalizou, guiando a mão dela em um movimento fluido. Sofia prendeu a respiração. Ele estava tão perto que ela podia ver o brilho dourado em seus olhos de obsidiana. Ela olhou para ele e, por um momento, a perigosa Dawn Moretti desapareceu. Havia apenas um homem que vivia em silêncio, buscando ser compreendido. Ela retirou a mão gentilmente e sinalizou, trêmula, mas correta. Obrigada. Lorenzo olhou para ela. Desta vez, ele moveu as mãos mais lentamente. Por que você está aprendendo? Sofia pegou o bloco de notas que mantinha por perto. Ela escreveu. Porque você nos salvou e porque o silêncio é solitário. Lorenzo leu a nota. Sua expressão não mudou, mas seus ombros perderam um pouco da tensão. Ele pegou a caneta dela. O silêncio é seguro, ele escreveu de volta. Nise é onde estão as mentiras. De repente, uma pequena mancha correu para dentro do quarto. Bela fugindo da hora de dormir novamente. Ela estava usando apenas uma meia e segurando um biscoito meio comido. Ela correu direto para Lorenzo e envolveu seus braços em torno de sua perna. Renzo! Ela gritou. Era a versão dela do nome dele. Lorenzo olhou para baixo. Ele não conseguia ouvir o nome, mas sentiu o impacto. Ele a tirou de sua perna e a levantou. Ela imediatamente começou a dar tapinhas em suas bochechas, procurando a cicatriz do machucado. Ela sinalizou desajeitadamente, imitando o que tinha visto Sofia fazer.
Comer. Lorenzo riu. Era um som enferrujado, baixo e profundo, como um motor ligando após anos sem uso. Ele olhou para Sofia. Ela aprende mais rápido do que você, ele sinalizou. Sofia sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que fez o peito de Lorenzo doer. Naquele momento, as linhas se confundiram. Eles não eram mestre e servo ou protetor e vítima. Eles eram uma estranha e quebrada pequena unidade familiar forjada no fogo do perigo. Mas a bolha tinha que estourar. Na manhã seguinte, Roberto invadiu a biblioteca com o rosto sombrio. Ele não olhou para Sofia. Ele marchou direto para Lorenzo e começou a sinalizar rapidamente. Agressivamente. Stefano está agindo. Ele convocou uma reunião com a comissão. Ele alega que você está comprometido. Ele alega que você mantém um espião na casa. O rosto de Lorenzo ficou rígido. Ele olhou para Sofia, depois voltou a olhar para Roberto. Deixe-o falar, Lorenzo respondeu por sinais. Nós vamos ao baile de solstício de inverno no sábado. Os olhos de Roberto se arregalaram. Chefe, isso é suicídio. É terreno aberto. Viti estará lá. Stefano estará lá. Exatamente. Lorenzo assinou seus movimentos com precisão cirúrgica. Cansei de me esconder. Vou mostrar a eles quem comanda esta cidade. Ele se virou para Sofia. Ele a olhou de cima a baixo com um olhar clínico, mas intenso. Ele escreveu no bloco de notas. Compre um vestido. Um vermelho. Você vai comigo. Sofia olhou para ele. O quê? Não posso. Sou uma empregada. Lorenzo não ouviu seu protesto, mas viu o medo. Ele se aproximou, invadindo seu espaço e irradiando poder. Ele levantou o queixo dela com o dedo para que ela tivesse que olhá-lo nos olhos. Ele falou com voz áspera e pouco usada, as consoantes ligeiramente arrastadas, mas o tom era autoritário. Não uma empregada doméstica. Ele disse com voz rouca, o som causando arrepios na espinha dela. Minha. O Grand Metropolitan Hotel era um palácio de cristal e mármore. Hoje à noite, cheio das pessoas mais perigosas da América. O ar cheirava a perfume caro, pólvora e medo. A gala do solstício de inverno era um terreno neutro. Não eram permitidas armas. Uma regra que todos respeitavam e todos quebravam. Lorenzo Moretti entrou no salão de baile e a música não parou, mas a conversa cessou. Ele usava um smoking que custava mais do que a casa da maioria das pessoas, feito sob medida para esconder a faca de cerâmica amarrada ao seu tornozelo e o colete fino de Kevlar sob a camisa. Mas ninguém estava olhando para Lorenzo. Estavam olhando para a mulher em seus braços. Sofia Russo usava um vestido de seda carmesim que abraçava cada curva, espalhando-se pelo chão como uma poça de sangue. Seu cabelo estava preso, revelando o colar de diamantes que Lorenzo havia colocado em seu pescoço uma hora atrás. Ela parecia uma rainha, ela se sentia como um alvo. A mão de Lorenzo estava firme em sua cintura. Ele a guiou através da multidão. Ele não podia ouvir os sussurros, mas os via. Quem é ela? É a garota de Chicago. Ele está louco? Trazê-la aqui. Lorenzo examinou a sala. Seu processamento visual estava em alta velocidade. Ele observou os garçons, as saídas, o reflexo nas taças de champanhe. Ele viu Stefano no bar segurando um martini suado. Stefano olhou para Lorenzo, depois para Sofia. Ele sorriu um sorriso nervoso e falso. E então Lorenzo o viu. Luca Vitti, o açougueiro de Chicago. Vitti era um homem grande, com um rosto parecido com o de um bulldog. Ele estava reunido com outras pessoas perto da orquestra. Quando viu Sofia, seus olhos ficaram sem expressão, mortos. Ele começou a caminhar em direção a eles. A multidão se abriu como um mar vermelho. Sofia lhe apertou o braço de Lorenzo com mais força. Ele está vindo, ela sussurrou com a voz trêmula. Lorenzo não olhou para ela. Ele manteve os olhos em Vitti. Ele sentiu a vibração dos passos pesados de Vitti através do piso. Vitti parou a 1 metro de distância. Ele ignorou Lorenzo completamente. Ele olhou para Sofia. Sofia, galo, disse Vitti com sua voz retumbante. Você parece cara. Seu pai morreu me devendo muito dinheiro. Acho que você encontrou um novo papai rico para pagar a conta. Sofia não conseguia respirar. Lorenzo se colocou na frente dela. Ele bloqueou a visão de Vitti. Vitti sorriu com desdém. Começou a fazer sinais com os braços, zombeteiros e grosseiros. Sai da frente, isso não te diz respeito. O insulto era flagrante. A sala ficou em silêncio. Chamar o amanhecer de era uma sentença de morte. Lorenzo não pestanejou.
Observou as mãos de Vit. Sorriu um sorriso frio e assustador que não chegou aos olhos. Lorenzo respondeu com sinais com os braços, elegantes, precisos e rápidos. O nome dela é Sofia Moretti. Ela está sob minha proteção. A dívida está cancelada. Se você falar com ela novamente, cortarei suas mãos e as darei para você comer. Sofia Moretti. Ele havia dado a ela seu nome. Era uma mentira, um disfarce. Mas o peso disso atingiu a sala como uma bomba. O rosto de Vit ficou roxo. Você acha que pode levá-la? Você acha que pode roubar de mim? Vit se lançou. Para Lorenzo, tudo aconteceu em câmera lenta. Ele viu a mudança no peso de Vit. Ele viu o brilho da lâmina de barbear que Vit havia escondido na manga. Lorenzo não recuou. Ele se desviou, agarrou o pulso de Vit e torceu. Snap! O som do pulso quebrando foi alto o suficiente para ser ouvido acima do quarteto de cordas. Vit gritou, caindo de joelhos. A segurança se aglomerou. O caos se instalou. Tirem eles daqui! Gritou Stefano, apontando para Lorenzo, aproveitando o momento. Ele quebrou a trégua. Ele atacou um convidado. Peguem ele! Era uma armadilha. Stefano havia provocado Vit, sabendo que Lorenzo reagiria, dando a Stefano a desculpa para usar a segurança do terreno neutro que estava na folha de pagamento de Stefano para derrubar Lorenzo. Lorenzo sentiu a mudança na pressão do ar, a agitação dos corpos. Ele agarrou a mão de Sofia. Correram. Eles correram em direção à saída da cozinha. 5 guardas os interceptaram. Lorenzo não parou. Ele lutou com uma brutalidade que era aterrorizante de se ver. Ele usou os cotovelos, os joelhos, o ambiente. Ele quebrou uma garrafa de champanhe na cabeça de um guarda, a vibração percorrendo seu braço. Sofia não estava em defesa. Ela chutou um guarda na canela com seu salto-agulha, dando a Lorenzo 1 segundo para dar um soco nocauteador. Eles invadiram a cozinha. Vapor e gritos de cozinheiros. Eles correram para a doca de carga. O carro está lá atrás, gritou Sofia. Então lembrou-se de tocar no ombro dele e apontar. Eles saíram para o ar frio da noite do beco. O SUV blindado de Lorenzo estava lá, mas Stefano também. Stefano estava ao lado do carro, apontando uma arma para a cabeça do motorista. Ele apontou a arma para Lorenzo. Fim da linha, irmão mais velho. Stefano gritou com lágrimas de raiva e drogas nos olhos. Você deveria ter me dado a cadeira elétrica. Você e seu silêncio. Você se acha um deus. Você é apenas uma máquina quebrada. Lorenzo ficou parado, protegendo Sofia. Ele observou os lábios do irmão. Ele viu a loucura. Stefano! Sofia gritou. Não cale a boca! Stefano engatilhou o cão. Isso é negócio. Lorenzo olhou para Stefano. Ele não assinou. Ele não se moveu. Ele apenas olhou com um olhar de profunda decepção. Então as luzes se apagaram, todas elas. As luzes da rua, as luzes do beco, as luzes do hotel. Escuridão total. Stefano entrou em pânico. O quê? Quem cortou a energia? Ele acenou com a arma descontroladamente. Para Stefano, a escuridão era ofuscante. Ele estava desorientado. Ele dependia dos seus olhos. Para Lorenzo, a escuridão não mudou nada. Ele não precisava de luz para saber onde seu irmão estava. Ele podia sentir o cheiro do medo. Ele podia sentir a vibração dos pés de Stefano se arrastando no asfalto. Lorenzo se moveu. Ele era uma sombra dentro de uma sombra. Silencioso, mortal. Stefano disparou um tiro às cegas na escuridão. Bang! O clarão iluminou o beco por um microsegundo. Naquele clarão, Sofia viu Lorenzo. Ele já estava no ar. Ele derrubou Stefano. A arma caiu no chão. Lorenzo não o matou. Isso seria fácil demais. Ele quebrou o braço de Stefano, imobilizou-o no chão e pressionou o polegar no ponto de pressão atrás da orelha de Stefano. Stefano desmaiou. As luzes de emergência piscaram, banhando o beco com um brilho vermelho assustador. Lorenzo se levantou, ajeitando o paletó. Ele olhou para o irmão inconsciente. Virou-se para Sofia. Ela estava tremendo, encostada na parede de tijolos. Lorenzo caminhou até ela. Verificou se ela estava ferida, passando as mãos pelos braços e pelo rosto dela. Não encontrou sangue. Exalou um longo suspiro trêmulo. Ele pegou seu celular e digitou uma mensagem para Kyle. Ativo garantido. Limpe o beco. Coloque Stefano na cela do porão. Estamos indo para casa. Ele mostrou a tela para Sofia. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Você cortou a energia. Lorenzo balançou a cabeça.
Ele apontou para o telhado do prédio adjacente. Sofia olhou para cima. Uma pequena figura acenava. Era um especialista em tecnologia da equipe de Lorenzo segurando um tablet. Lorenzo havia planejado isso. Ele sabia que era uma armadilha. Ele havia prendido os caçadores. Lorenzo abriu a porta do carro para ela. Quando ela entrou, ele segurou sua mão. Ele não usou um bloco de notas. Ele sinalizou uma palavra simples que havia praticado no espelho durante uma semana. Segura. Sofia assentiu, lágrimas caindo sobre a seda vermelha. Segura. Mas, enquanto o carro acelerava na noite, Lorenzo olhou pelo espelho retrovisor. Ele viu algo que fez seu sangue gelar novamente. Viti não havia sido impedido pelo pulso quebrado. Ele estava parado na porta dos fundos do hotel, observando o carro partir. E ele estava ao telefone. E pela primeira vez, Lorenzo desejou poder ouvir, porque precisava saber quem estava do outro lado da linha. A cobertura estava silenciosa, mas não era pacífica. Era o silêncio de uma respiração suspensa antes do grito. Lorenzo estava na sala de interrogatório do porão. Stefano estava amarrado a uma cadeira de aço, com o braço engessado e o rosto machucado. Ele ria com um som maníaco e úmido. Lorenzo observava a boca do irmão. Você não entende, não é? Stefano cuspiu sangue no chão de concreto. Você acha que sou o único? Você acha que tenho inteligência para realizar sozinho a emboscada no hotel? Lorenzo se aproximou. Ele fez um sinal para Kyle, que estava parado perto da porta com um pé de cabra. Faça-o falar. Stefano balançou a cabeça. Não precisa usar violência, eu vou contar. Porque já é tarde demais. Eu era a distração, irmão. Eu era a isca no beco. Lorenzo franziu a testa. Um medo frio tomou conta de seu estômago. Quem? Lorenzo fez gestos bruscos. Stefano sorriu. Quem fala por você, Lorenzo? Quem ouve os sussurros que você não consegue ouvir? Quem fez o acordo com Viti para dividir o território assim que você estivesse fora do caminho? Lorenzo congelou. A compreensão o atingiu como um golpe físico. Roberto, seu concierge, sua voz, o homem que tinha sido seus ouvidos por 15 anos. Lorenzo se virou correndo para as escadas. Ele tinha deixado Sofia e Bela na biblioteca com Roberto guardando a porta. Lá em cima. A porta da biblioteca estava trancada. Sofia estava sentada no sofá de couro lendo uma história para Bela. Ela se sentia segura ali. Lorenzo tinha dito que elas estavam seguras. A porta se abriu. Sofia olhou para cima esperando Lorenzo. Em vez disso, Roberto entrou. Ele segurava uma pistola silenciada na mão direita. Atrás dele caminhava Luciti, cuidando de seu pulso quebrado. Seu rosto se contorceu em uma máscara de puro ódio. Olá, querida. Viti sorriu com desdém. Sofia deixou cair o livro. Ela agarrou Bela e a puxou para trás do sofá. Roberto, o que você está fazendo? Roberto parecia triste, genuinamente triste. Negócios, Sofia, são apenas negócios. Lorenzo é uma relíquia. Ele não consegue ouvir o mundo mudando. Precisamos de um líder que saiba ouvir. Ele confiou em você, gritou Sofia. E esse foi o erro dele. Roberto levantou a arma. Viti que era menina. Vocês, infelizmente, são pontas soltas. Bela começou a chorar alto. De repente, as luzes da biblioteca piscaram. Viti olhou para cima. Que diabos? Achei que você tivesse cortado as linhas de segurança. Eu cortei, disse Roberto, agora nervoso. O piso começou a vibrar. Um zumbido baixo que crescia em intensidade. Então, um grito agudo irrompeu dos alto-falantes escondidos nas paredes. Era um sistema de supressão sônica, um protótipo de mecanismo de defesa militar que Lorenzo havia instalado para os piores cenários. Ele emitia uma frequência de 18.000 Hz a 130 dB. Para um ser humano normal, era como se um picador de gelo fosse enfiado no tímpano. Causava vertigem instantânea, náusea e dor ofuscante. Roberto largou a arma, segurando os ouvidos e gritando. Viti caiu de joelhos, com sangue escorrendo do nariz. Sofia também gritou, tapando os ouvidos com as mãos. Bela enterrou a cabeça nas almofadas do sofá, chorando. A porta se abriu. Lorenzo entrou. Ele caminhava com uma graça predatória e calma. Ele não ouviu nada. A arma sônica gritava em um tom que quebrava vidros. Mas para o amanhecer surdo, a sala estava silenciosa como um túmulo. Ele viu seus inimigos no chão se contorcendo em agonia. Ele não hesitou. Ele caminhou até Roberto. O coneglier olhou para cima com os olhos vermelhos, implorando.
Ele tentou falar, mas o som foi abafado pela sirene. Lorenzo olhou para ele sem nenhuma emoção. Ele não se despediu. Simplesmente levantou a bota e chutou Roberto na têmpora. O traidor desmaiou, inconsciente ou morto. Não importava. Vitti era mais resistente. Ele estava rastejando em direção à arma caída. Lorenzo pisou na mão de Vitti, a quebrada. A boca de Vitti se abriu em um grito silencioso. Lorenzo chutou a arma para longe. Ele se abaixou, agarrou Vitti pelo pescoço e o levantou. Lorenzo se virou para o painel na parede e digitou um código. A sirene sônica parou instantaneamente. O silêncio voltou, pesado e ensurdecedor. Sofia estava ofegante, segurando Bela. Seus ouvidos zumbiam, seu equilíbrio abalado. Ela olhou para cima e viu Lorenzo segurando Vitti contra a estante. Vitti ofegava, com sangue borbulhando nos lábios. Seu aberração! Lorenzo não podia ouvi-lo. Ele não precisava. Ele puxou a faca de cerâmica do coldre no tornozelo. Ele olhou para Sofia. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os dele. Ele queria que ela visse isso, não para assustá-la, mas para mostrar que o monstro era útil, que o monstro poderia protegê-la. Um movimento fluido, e tudo acabou. Lorenzo largou o corpo de Vitti. Ele limpou a lâmina em uma cópia da primeira edição do Inferno de Dante. Ele se virou para Vermont e para elas. Sofia estava tremendo. Ela olhou para os corpos, depois para ele. Lorenzo sentiu uma pontada de medo. Ele tinha ido longe demais? Ele as tinha assustado tanto que elas iriam fugir? Ele ficou ali, coberto pela poeira invisível da violência, esperando pelo julgamento dela. Bela se moveu primeiro. Ela se soltou do aperto de Sofia. Ela pisou no tapete caro, evitando o vidro. Ela caminhou até Lorenzo. Ela puxou a barra da calça dele. Lorenzo olhou para baixo. Bela apontou para a orelha dele. Em seguida, ela apontou para a própria orelha. Ela franziu a testa. Ela fez um sinal com os dedos pequenos, formando o gesto que ele havia lhe ensinado ontem. Alto! Lorenzo soltou um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. Ele caiu de joelhos. Ele respondeu ao sinal. Desculpe, não mais alto. Bela assentiu, aceitando o pedido de desculpas. Então ela se inclinou para a frente e beijou sua testa. Sofia se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela caminhou até eles. Ela olhou para a carnificina, depois para o homem ajoelhado diante de sua filha. Ela não correu, ela não gritou, ela se ajoelhou ao lado dele. Ela pegou sua mão manchada de sangue nas suas. Ela fez o sinal lento e deliberado de família. Lorenzo olhou para ela. Ele apertou sua mão. Pela primeira vez na vida, o silêncio não era um vazio. Era uma promessa. A mesa de jantar estava posta para 3. A tempestade lá fora estava violenta novamente. A chuva batia contra o vidro da cobertura, mas dentro a atmosfera era acolhedora. Lorenzo sentou-se à cabeceira da mesa. Ele estava lendo um relatório. Estefano estava cumprindo prisão perpétua em uma prisão federal de segurança máxima, tendo se tornado testemunha do Estado contra as famílias de Chicago para evitar a cadeira elétrica. A família Moretti estava segura, mas Lorenzo não estava concentrado no relatório. Ele estava concentrado na vibração da mesa. Bum, 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 Bela, agora com quase 4 anos, batia com a colher na madeira. Bela, pare com isso. Sofia repreendeu gentilmente, colocando uma tigela de macarrão na frente dela. Bela sorriu. Ela olhou para Lorenzo. Ela acenou para chamar sua atenção. Lorenzo largou o jornal. Bela fez o sinal. Papai, passa o queijo. Papai. Ela tinha começado a usar esse sinal há 1 mês. Toda vez que ela fazia isso, Lorenzo sentia um aperto estranho no peito, uma dor boa. Ele pegou o ralador de parmesão. Levantou-se e foi até ela. Ralou uma quantidade absurda de queijo sobre o macarrão dela até ficar uma montanha nevada. Bela aplaudiu silenciosamente. Lorenzo olhou para Sofia. Ela estava sorrindo, com os olhos enrugados nos cantos. Ela usava um anel simples no dedo, não um diamante, mas uma aliança de titânio preto, forte e inquebrável. Lorenzo sentou-se novamente. Serviu-se de uma taça de vinho. Olhou para o seu mundo. Diziam que a máfia era uma vida de sangue e barulho. Diziam que um surdo nunca poderia governá-la. Diziam que uma empregada nunca poderia ser rainha. Lorenzo ergueu a taça. Ele não conseguia ouvir a chuva. Ele não conseguia ouvir a cidade. Ele não conseguia ouvir a música tocando suavemente ao fundo.
Mas ao observar Bela rir e Sofia sorrir, ele percebeu algo. Ele não precisava ouvir a música para saber a melodia. Ele tomou um gole de vinho. A sopa estava quente, o pão estava fresco. E pela primeira vez em 34 anos, Lorenzo Moretti não estava jantando sozinho. E essa, meus amigos, é a história de Lorenzo Moretti, o rei do silêncio, que encontrou sua voz da maneira mais inesperada. É um lembrete de que, às vezes, as pessoas que a sociedade considera defeituosas são, na verdade, as mais fortes da sala. Lorenzo usou sua surdez não como uma fraqueza, mas como a arma definitiva para proteger aqueles que amava. Quero saber o que você pensa. Vocês suspeitaram que Roberto era o traidor? Ou acharam que era o irmão o tempo todo? Deixem seus comentários abaixo. Se gostaram dessa história de traição, redenção e justiça mafiosa, cliquem no botão curtir. Não se preocupem, não vai doer seus ouvidos como a armadilha sônica de Lorenzo. Inscrevam-se e ativem o sino para não perderem nenhuma história. Obrigado por assistirem e até a próxima.